Bom, pessoal, no Química em Artigos de hoje eu trago um artigo da Química Nova que eu achei bem interessante. Ele tem por título Metodologia Analítica para Quantificar o Teor de Biodiesel na mistura biodiesel-diesel utilizando espectroscopia na região do infravermelho. É um artigo que basicamente ele nos diz como que o infravermelho pode ser aplicado para quantificar, nesse caso específico, a quantidade de biodiesel presente no diesel. Ele não é um artigo recente, é um artigo de 2008. Ele se baseia no fato de, em 2005, ter sido instaurada uma lei aqui no Brasil onde o diesel deveria conter um percentual de biodiesel. Então, os autores utilizam o infravermelho como técnica não qualitativa, como a gente está acostumado a utilizar nos laboratórios de química, mas como uma técnica quantitativa para determinar a quantidade de biodiesel presente na mistura biodiesel-diesel. Chama a atenção que um dos autores do artigo é o saudoso professor Ângelo Pinto, um dos maiores professores de química orgânica aqui no Brasil, que faleceu recentemente. Bom, mas o que o artigo diz? Primeiro, ele chama a atenção da importância do biodiesel na composição do diesel e para determinar, utilizar o infravermelho, aliás, para determinar a quantidade de biodiesel presente nessa mistura, eles fizeram uma análise de vários espectros de misturas com diferentes proporções de biodiesel no diesel. Então aqui nós temos o espectro do que seria o B0. O B0 é 0% de biodiesel, portanto, apenas diesel. O B25 seria um espectro com 25% de biodiesel na mistura. Fizeram também para o B50, o B75 e o B100. O B100 seria apenas biodiesel. Percebam que o espectro é diferente em função da concentração. Mais especificamente, essa banda que é típica de carbonila seria uma banda que serviria para diferenciar o diesel puro do biodiesel puro. O biodiesel possui essa banda bem intensa, enquanto que o diesel não a possui. E de acordo com a quantidade de biodiesel presente, essa banda vai ficando cada vez mais intensa. Então eles conseguiram utilizar o infravermelho para mostrar que, dependendo da concentração do biodiesel, nós temos um espectro distinto. E mais ainda, eles utilizaram essa banda como parâmetro quantitativo para determinar a concentração do biodiesel no diesel. O que eles fizeram? Eles pegaram a área dessa banda, poderiam fazer pela altura, por exemplo, mas eles pegaram a área da banda e correlacionaram com o percentual de biodiesel. E eles conseguiram uma linha reta. Eles conseguiram calibrar muito bem a área da banda da carbonila, decorrente da concentração do biodiesel, com a concentração do biodiesel. Que eles conseguiram uma relação linear na área entre 0 a 5%, que é a faixa de trabalho de biodiesel na mistura biodiesel-diesel, e com isso criaram uma curva de calibração. Isso significa que, de posse dessa curva, que tem uma relação muito boa, o R2 é 0,99, o R 0,99, com essa curva eu posso, por exemplo, pegar uma determinada amostra, onde eu não conheço a quantidade de diesel e de biodiesel, tirar o espectro dessa amostra e, com isso, com a área dessa banda de carbonila, eu posso jogar nesse gráfico e relacionar com o percentual de biodiesel presente no diesel. Eu acho uma técnica fantástica utilizar o infravermelho, uma técnica simples. A maioria dos laboratórios conta com o espectrômetro do infravermelho e utilizá-la primeiro de uma forma quantitativa, que não é muito comum, e além disso utilizá-lo como uma ferramenta para uma coisa útil, para determinar a concentração, nesse caso, de biodiesel em uma mistura biodiesel-diesel. E diga-se de passagem que, depois dessa lei de 2005, onde o diesel tem que ter obrigatoriamente um percentual de biodiesel, a utilização de técnicas novas para determinar exatamente a quantidade de biodiesel presente no diesel tornou-se muito importante. Então, fica a recomendação da leitura desse artigo, vou deixar o link aqui na descrição. Esse está em português, então o entendimento é bem mais fácil. Eu gostaria de agradecer ao meu aluno de iniciação científica, o Matheus Lobac, que na verdade foi ele que me apresentou esse artigo. Nós estávamos discutindo algo sobre o projeto, ele baixou esse artigo, me apresentou e eu achei muito interessante. Então, Lobac, muito obrigado aí pela dica. Caso vocês tenham alguma dica de algum artigo interessante, deixem aqui no comentário. Eu vou ter imenso prazer em ler o artigo e, se eu entender, eu faço a indicação aqui no Química em Artigos. Bom, se vocês gostaram desse vídeo,
por favor, dê o seu like, compartilhe em suas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva no canal e até a próxima.